E é com esse motor aqui que rodamos 17 países, mais de 100 mil quilômetros. E essa história começou em 2017, quando realizamos o sonho de comprar a Kombi. Depois da pandemia, decidimos mudar radicalmente e viajar. Saímos de São Tomé das Letras, Minas Gerais, percorremos a América Latina e agora estamos fazendo a jornada de volta ao Brasil. Ao longo dessa jornada, já vivemos várias experiências com esse carro. 4.170 metros! Rapaz! É muito mesmo. É isso aí, galera. Então a gente começa esse vídeo. Nós somos os Nômades. Eu sou Kamaia. Eu sou o Druida. E essa é a nossa dog Aone. E vivemos há 7 anos nessa combinha de 50 anos, 1974. E, claro, por onde que ela passa, tem alguém que para a gente para perguntar qual é o ano dela, como ela chegou tão longe. Sim, sim. E por aí vai. Tem muita gente. Aqui na América Central, então, é muito gringo que pergunta. E aí tu fala 74 e já buga a cabeça deles. Porque para eles terminou na Alemanha, por exemplo, em 50 e poucos, já não fabricava mais a T1. Inclusive as Kombis só foram fabricadas no Brasil, no México e na Alemanha. Sim, isso aí. 3 países que rola a fábrica da Volkswagen, que é a própria Alemanha, México e Brasil. E o Brasil parou de fabricar elas em... A T1 parou de fabricar em 75, foi o último ano. Salvou. Sim, sim. E essa daqui, a T1, saiu com motor... Primeiro foi 1200, né, que é o 6 volts. E essa daqui já é o 1500, a também. A gente comprou ela em 2016. Fomos até Ushuaia, voltamos até o Rio Grande do Norte, tudo com esse motor. E aí na volta do Rio Grande do Norte, entrando em Minas, ela deu ruim o motor. Fizemos o motor e aí logo entrou a pandemia. Ficamos rodando ali por Minas e depois saímos. Já como vocês viram aí, já tem quase 3 anos e já estamos agora voltando do México. E tá aqui tranquilo, tá com um problema agora de vazando um pouco de óleo ali no radiador de óleo, fica atrás ali. Mas aí vai sempre completando, vaza um pouco e vai completando. E a perninha dói de ficar abaixada aqui. A perna dói um pouco, né? E cuidado com a cabeça aqui, ó. Vamos falar agora da bola extintora. Ganhamos uma bola extintora do Toninho de Belo Horizonte, Kombi Harley. Não consegui colocá-la aqui porque tem que ter aquele negocinho, aquele suporte, né? Um cestinho, né? Um suporte, parece um cesto. E aí acabou que ela estragou. Começou a soltar o pó sozinha ali e aí já tava ruim. Mas a ideia é isso aqui, gente, ó. Quem não tem a bola extintora, então vamos falar aqui. Bem sério aqui, ó. A mangueira, tem que sempre olhar as mangueiras. Olhar a mangueira de gasolina, olhar os terminais que estão aqui, ó. Tá vendo aqui? Tem que dar sempre uma checada. Ligou a Kombi, ela tá lá na lenta, tá funcionando o motor, vem aqui, olha, vê se tá tendo alguma fagulha. Aqui também nas saídas de bateria. Dá uma olhada em tudo. E nesse tempo todo de estrada, essa Kombi nunca deu grande dor de cabeça não para nós. A gente nem pensa em trocar ela, nem vender nesse momento justamente por conta disso. Recebemos muitas mensagens perguntando se a gente ia se desfazer, né? Vai vender, vocês merecem uma van. Realmente, pelo espaço, pelo conforto, nós talvez trocaríamos. Mas pelo veículo, pela paixão no Volkswagen, ainda mais por ser uma Kombi Corujinha, ser uma Kombi antiga, não troco não. A gente consegue voltar pro Brasil também e deixar ela mais macia, né? Então, para quem tá chegando agora, essa é a frente da nossa casinha. A porta tá aqui, ó, a porta da casa. Sim. E tá aqui na frente da Kombi a grande diferença desse modelo chamado T1, Corujinha, Jarrinha. Tem vários apelidos, né? Fala aí qual que é. Quem mais conhece um apelido dessas combinhas assim antigas? Um clássico mesmo. A característica principal dela é esse vidro aqui, ó, dianteiro bipartido. Tem essa coluna no meio aqui. Inclusive os dois abriam. Sim, esse daqui acabou rompendo, como vocês viram, né?
Acho que foi dilatação mesmo, muita ferrugem, né? E aí colocamos o fixo. Original mesmo é fixo, não é do Safari. Safari aí é com Sandra Roda Safari. A Oni tá confirmando ali, a Oni. E tem algumas coisas também diferentes nesse modelo. Que eu saiba, assim, de cara, o tamanho. Esse tipo de Kombi, a nossa casinha, é um pouco menor do que as outras Kombis aí, modelo 90, 2000. Essa tira tanto da altura quanto do tamanho interno também. Na época que foi feita ela, não tinha esse retrovisor, Druida, é isso? Não usava muito o retrovisor direito, que é o do Carona. Usava mais o de lá. Essas daí são as primeiras, né? Que aí não tinha seta. Não era nem 12 volts, era 6 volts. Motor 1200. A seta saía aqui, a tal de bananinha que eles falam. Que ela sai aqui, só. Bem diferente. E outra característica é esse símbolo aqui também, ó. Esse daqui a gente colocou ele cromado porque é da série de luxo. Ela é uma Standard, 1974. E por baixo desse símbolo cromado você vai ver o símbolo que está na lata mesmo. Não sei se vai dar para ver, mas tem um símbolo em alto relevo. E depois, conforme vai passando o ano e os modelos vai diminuindo, foram diminuindo. E eu acho que é isso. Esse farolzão, olho de boi, na verdade não é esse o original do Brasil, não é esse. É o... esqueci o nome agora. Esses olhinhos não é de fábrica não, gente, eu que fiz. E a Oninha tá com ciúmes, eu acho, da gente apresentar a casinha dela pra vocês. Tá aqui toda, mas acho que aqui tá na hora de brincar. Enquanto a Oni se diverte ali com o Druida, vou mostrar pra vocês a nossa casinha por dentro. Pra quem não conhece, pra quem conhece também, seja muito bem-vindo. Essa é a Kombi Nomads por dentro, como uma casa. Deixa eu desligar aqui o ventilador que fica melhor da gente falar. Esse é o espaço interno da Kombi. Opa, tá o varal aqui com a calcinha. Vida real, né? Ai, papai. Bem, aqui a gente conseguiu acomodar uma cama que levanta aqui, ó, e fica confortável pra gente dormir. Conseguimos montar baú, cozinha. Aqui em cima fica um nosso fogão, geladeira, pia. O fogão dessa vez não tô usando, então ele tá ali guardado. É numa maletinha nosso fogão fica, então é bem tranquilo. E esses móveis que vocês estão vendo aí tem 7 anos, porque assim quando a gente comprou a Kombi, já tínhamos a ideia de viver viajando como uma das formas mais baratas de seguir assim. Afinal, se a gente for pagar hospedagem, alimentação fora e pôr tudo na ponta do lápis, não dava não. Vivendo assim numa Kombi, a gente descobriu formas de tornar esse sonho realidade. E claro que a Kombinha, por ser uma Kombi antiga, ajude muito nisso, viu? Que é o que eu falei, chama muita atenção. Então no começo a gente trabalhou com uma lojinha dentro da Kombi, né? Que a gente armava aqui. Saímos com vários artesanatos que compramos para revender, outros que nós mesmos aprendemos a produzir. E a Kombi se transforma também em uma loja, então. A gente saiu assim preparado, então tem mesinhas aqui fora. Aqui, tem mesinha lá atrás, né, Druida? E a Kombi ficava cheia de coisa pendurada. Quadro, roupa, já vendemos de tudo. Incenso, brigadeiro. Olha a mistura. E assim a gente conseguiu seguir aí a estrada durante todos esses anos. É claro que hoje, depois de tanto tempo, a gente vive sim com a ajuda também daqui dos vídeos que a gente compartilha esse dia a dia com vocês. Aliás, já deixa o like porque é muito importante para nós. Já compartilha e salva, porque não é todo dia não que tem alguém assim, ó, 7 anos na estrada com uma Kombinha tão antiga, né? Guerreira, viu?
E essa Kombi merece voltar agora pro Brasil para uma reforma. Nada mais é trocar, infelizmente, esses bancos que são originais da Kombi e cortar aqui, ó. Isso ainda me parte o coração, porque há 7 anos a gente também optou em manter ela o mais original possível. Só que para conforto, para dirigir, né? Chega uma hora que fica osso esses bancos aí. Exato, pra gente ir ali, né, na boleia. Fica osso. E é isso, quem tiver mais dúvidas já deixa aqui nos comentários, faça sua pergunta. E esse vídeo é muito especial pra gente estar gravando, porque foi através de vocês que a gente teve esse incentivo, né? Falem sobre a Kombi. Muitos feedback pedindo para falar, tem que fazer um vídeo de 50 anos da Kombi. E ela merece. Demoramos um cadinho, mas estamos fazendo. Depois de um certo modelo da Kombi, o que mudou é as portas, né? Ó. Essas portas tem gente que acha mais charmosa, que abre assim, né? Não é de correr. Tô cheio de pelo da Oni na boca. E realmente, quem tem a porta de correr reclama, porque logo ela dá problema, né? Ela sempre dá um probleminha. Essa daqui, druida, essa daqui tá ruim agora, tá aqui, ó, soltando. Mas vamos dar um desconto pra ela, né? Poxa, tantos quilômetros e muita praia. O que detonou, né? Outra informação é que tem... Desde 2016 compramos ela, mas nunca fizemos funilaria dela. E nem pintura. Pintura viemos a fazer tem 2 anos atrás aqui na Costa Rica, mais ou menos ali, não sei se vocês lembram. Mas funilaria nunca fizemos, vai ser a primeira vez. E foi de repente, viu? Porque a gente cuida o máximo que dá. A gente conserva ela. Mas depois de passar uma temporada de 9 meses no México, num piscar de olho assim, gente, tudo mudou. Aí você vai descobrindo também a quantidade de massa que tinha, né, escondendo. Ali mesmo, por exemplo, onde a Cá mostrou que está enferrujado agora, é porque era uma placa gigante de massa. E aí a massa caiu. Aqui também, se você for ver, é uma massa. As massas vão estufando. Tem outro lugarzinho lá atrás lá que também tá lindo, olha aqui. Vamos dar um 360 agora na Kombi Nomades. Isso é massa, olha só o tamanho do dedo, olha só a grossura de massa. Muito. E aqui essa mandala justamente foi feita para cobrir uma massa enorme que tem ali. O massa é que o Brasil, né, a gente é top nesse lance de restauração, lá vende todas as funelarias, vende todas as placas. A porta, por exemplo, olha como é que tá a porta. A hora que eu arrumar um Durepox, eu vou tampar esse buraquinho para ir mantendo, né? Mas só que lá no Brasil eu consigo a porta nova. Não vou reformar essa porta, eu vou comprar outra e colocar ela. Ou fazer uma parceria com São Jorge Latarias. Olha, segundo as intenções aqui, mas eles são incríveis, tem todas as peças. E é isso, no Brasil a gente tem esse suporte, tanto de mecânica de carro antigo, é muito bom esse suporte aí no Brasil, quanto de funilaria, né, também. E é sempre a parte de baixo é que fica mais podre, né? Aliás, é que fica podre primeiro, né? Aqui tá as bandeirinhas também dos países. Uma pena que as bandeirinhas que a gente fez, elas não têm uma qualidade boa e com o sol elas ficaram dessa cor. A ideia também é trocar, né? Trocar. E conforme a gente ir rodando aí no Brasil, encontrar com vocês, ó, já dá pra ver por onde a gente passou, cada país. A criançada adora ficar perguntando, esse país tá certo ou errado? É tal país, é Argentina, é Uruguai, é Chile. É bacana, né? Sim, é bacana. E fora a galera que não acredita que a gente rodou tudo isso com uma Kombi. E pergunta qual é o motor da Kombi, né? Exato. Acha que é um outro motor maior, mas não. É o meu motor, 1500. Tampa traseira dela, que tem também um diferencial, tanto no tamanho é menor do que as outras, que é mais aberto. Tem esse vidrinho que fora do Brasil, pelo menos no México, o pessoal ficava desacreditado que aqui é um vidro. Eles batiam para ver se não era lataria, porque é um dos vidros mais difíceis e mais caros de encontrar fora do Brasil. Porque ele é assim, ó, curvado.
Tá aqui nosso ETzinho. A tampa vira nossa ducha, né? Nosso banheiro. Tem a mesinha aqui, ó. Ela não anda, ela desfila. Estamos desfilando. Dá 60 km por hora. Café combina com o trabalho também, viu? Porque eu sigo aqui, ó, editando uns vídeos. E no privilégio da gente viver assim como nômade, a gente também tem que falar que é um privilégio. Porque eu sei que muitos de vocês sonham em viver assim. E a gente sabe que a Kombi é um dos veículos mais econômicos e menor para se montar uma casinha, né? Hoje em dia tem, nossa, tem em tudo quanto é carro, né? Fusca, Gol, Paraty tem também, tem, né? Uno, Fiorino. Uno, Fiorino. Kombi, ela é toda charmosa, talvez até grande perante esses carros menores e menor perante as vans. E os caminhões, porque tem uns caminhões também rodando aí que misericórdia, é lindo demais e grande demais. Uma das coisas que a gente sabe que dificulta aí para quem quer viver na estrada, ter um veículo muito grande também é uma desvantagem em muitos momentos. Viver assim num carro menor, numa Kombi, qualquer lugarzinho a gente estaciona. Sim, qualquer vaga de mercado você pode parar tranquilo. Na praça, não incomoda tanto na largura quanto no comprimento. E dia de estrada é dia de várias missões. Antes de sair, a gente tem que desmontar toda essa casinha, transformá-la assim, ó, no modo partida. Tudo vai aqui no salão. E mesmo a gente fazendo um desapego, ainda sobrou coisa, viu, nessa Kombi. Druida foi limpar aqui, ó. E como a bichinha já é antiga, pulou a mola pra fora. Tomara que ela não pule na minha cara, velho. Tomara nesse óculos aí, né? Tomara que funcione, né? Vamos a ver. Porque tá vindo chuva todo dia, aqui no final da tarde chove. Acabei de voltar lá da lavanderia de novo, fiz amizade. Fui lá me despedir e pegar um troco que eu tinha deixado, que ontem ela não tinha esse trocado e hoje eu fui lá. E você vê, né? Às vezes eu fico com vergonha de mostrar, de gravar a pessoa, mas acaba que é cada história incrível, gente. Cada história, Druida. Tava lá e ela tem um gatinho que o gato acha que é cachorro. Ele até fica amarrado quando ele fica do lado de fora, porque ele pula em cima dos cachorros. E ele pulou mesmo, avançou na Oni. Chama Maléfica a gatinha. E é uma doideira, porque o gato age como cachorro mesmo. Partiu? Partiu. Paramos em La Ruta com a família? Son caballero. De Tolé. Onde estão vindo agora? Onde é você? De Chiriquí para Santiago. Aí agora vamos sacar uma foto juntos para guardar em los recuerdos. Fotos. E é assim, gente. Por onde passa a Kombi chama a atenção. Aqui esse pessoal já tinha acenado, pedido pra gente ir mais devagar para poder filmar. E quando menos esperamos, eles estavam mais à frente. Tchau! Estavam mais à frente para que a gente parasse, para eles poderem conversar um pouquinho. E eles são daqui do Panamá, de onde a gente saiu agora há pouco. Ali por perto de Boquete, na região de Chiriquí, né? Aham, isso aí. Uma família. Uma família. Que especial. É difícil falar lá fora porque o barulho da combinha
é alto. Mas a gente se sente emocionado quando isso acontece, assim, né? E olha lá, e o pessoal ali do mercado ficou tudo olhando. Só não dá pra parar em lugar perigoso. É, eles estavam bem na curva e acabou que a gente passou um pouquinho mais pra poder ter essa segurança de descer, todo mundo tirar foto. E o que ele falou foi que realmente esse é um carro muito bom pra se viajar e ir longe. Ó, a Oni já tá descendo sozinha. Bem, um pouquinho mais pra frente a gente acabou parando novamente para esticar as pernas. Vou fazer mais um lanchinho, porque ainda faltam 99 quilômetros pela frente. A Oni tá ali fazendo as necessidades dela. E aqui a gente parou no acostamento. Parece que tem uma entrada de algum sítio, alguma coisa assim. Lembrando que aqui também pode ser uma comarca indígena, pode ser uma comarca de alguma comunidade, já que a gente vê ao longo dessa estrada várias banquinhas, coberturas assim, com roupas e artesanatos indígenas. Então, pelo jeito aqui também é uma, mas que tá assim, sem nada, porque tá vindo chuva por aí. Então a gente viu que o pessoal saiu para recolher. E aqui também, pelo jeito, já recolheram. E assim enchemos no Panamá, autosserviço. E rodamos bem, porque o ponteiro não para aqui. Tá aqui o valor do litro. Aqui é por litro, né? É 94 centavos de dólares. De dólar ou de dólar? 94 centavos de dólar. E essa pecinha aqui, ó. Essa daqui eu comprei daqueles armários de ferro. Porque a original é muito caro. Muito. E deu certo. E aqui, ó, dá a nota ao serviço. Que espetáculo da natureza, né? Se bem que poderia ser nas árvores, e tem bastante, viu? Não é por falta de árvore, não. Mas essas andorinhas, como a gente fala aí no Brasil, escolhem esses fios de luz de alta tensão para repousar. E diz o frentista que o céu fica negro, fica preto, cheio delas, muitas mesmo. E é aqui, ó, já dei a pista, né? O frentista é aqui no posto de gasolina que a gente vai dormir essa noite. Finalzinho do dia agora. Druida atacando de Masterchef. Ainda bem que a gente tem esse fogão. Embora pareça simples, ele é muito eficiente, viu? Porque quando a gente não quer cozinhar lá dentro, como agora no caso de fritura, a gente traz ele aqui pra fora, na nossa mesinha, e usa o gás. Então ele serve para os dois, ó. Ele tem entrada para o gás, o botijão e... Nossa, que barulheira! Beira de estrada. E tem entrada pro gásinho de lata. A Oninha tá aqui, né, Oni? A Oninha não tá muito bem da barriga de novo. Mas é todo um processo, né, gente? A gente sabe que ainda é cedo, ainda deu um mês e pouco, né, Oni, de operação. Então tem esses contratempos, mas a gente tá cuidando bem dela, tá comendo só raçãozinha e nada de carne temperada. O que eu faço é um franguinho, às vezes sem sal, sem nada, e mistura um pouquinho, mas tem que ser quantidades regradas. A gente vê que quando dá um pouquinho a mais, como ontem, hoje ela já desandou.
E faltando 59 quilômetros pra gente chegar, agora veio o trânsito. Agora é um trânsito e sol, né? Exato. Meu Deus. O ventilador já tá aqui ligado pra ONI. E pelo jeito aconteceu um acidente não faz muito tempo não, aqui na frente. E aí tá tudo vermelho. Enquanto a gente tá aqui no trânsito, eu vou apresentar a boleia da Kombi Nômades pra vocês. Já que a gente tá aqui na frente e essa é a oportunidade que eu não posso deixar passar não. Tá aqui, ó, a frente é toda diferente por ser uma Kombi T1, né, uma Kombi antiga. Aham. Não tem muita coisa no painel dela, ela tem o velocímetro, o odômetro e o marcador de gasolina que não está funcionando. E aí aqui tem onde liga o farol, aqui liga o limpador de para-brisa. Olha o botãozinho que liga e desliga. E aqui é a seta e a buzina. Que funciona quando quer, né? Funciona quando quer. Assim também é o limpador, viu? Funciona quando quer. Aqui tá o retrovisor, bem antigo. E quem sabe aí o que é isso, ó? Pra que serve isso? E tá funcionando, ó. Pra cá, vou deixar pra onde ali, ó. Pra trás. Vamos ver quem adivinha. Deixa nos comentários. A luzinha aqui não funciona mais, tá sem a lâmpada. Mas é aqui que a gente liga e desliga o ventilador. Aqui tem o PQP, que nome, né? Mas é para segurar o que na maioria fica aqui, né, dos carros. Aqui tem o abre e fecha da porta, que no nosso caso fica aqui guardado. E aqui também tem esse diferencial das outras Kombis mais modernas, que ele já vem com essa parte que eu acho incrível, onde eu posso guardar tudo quanto é tranqueira. Nesse momento está carregando o celular do Druida. Aqui a gente tem a nossa lixeirinha. Tem também esse suporte que é para colocar a nossa água e o celular, que está sempre ligado e conectado graças a Olafly, sempre com o GPS aqui funcionando. E essa parte que era originalmente onde ficava o som. Um rádio muito antigo. Aqui provavelmente eram os botões, né? Aham, aqui são os botões de liga, volume e estação. E aqui dentro é onde fica ele, a carinha dele. E é um sonho voltar a colocar esse rádio. Quando a gente comprou a Kombinha já não tinha, e é um acessório muito caro também. O cinzeirinho, isso também é bem legal. Eu acho que esse detalhe, ó, tá aqui os pedais da Kombi. O que eu tô fazendo aqui agora? Eu tô no morro. Eu não tô usando freio. Embreagem e acelerador também se para a Kombi. Não precisa ser freio não. Como faz isso? Ah, você vai acelerando e você vai soltando a embreagem. A hora que ela começar a querer andar, você segura ela mais um pouquinho, aperta ela mais um pouquinho. É ponte, né, que eles falam? Tem nome isso. Eu dava aula, mas tem tanto tempo que eu não dou aula que eu nem sei o nome mais. É, pra quem não viu aí, ó, a gente postou com o que a gente trabalhava antes de viver assim na estrada. E o Druida era instrutor de autoescola. Era. Tem uma buzina aqui no meio, mas ela não funciona, não liguei ela. É só trazer o fio, tira o fio daqui e traz pra cá, mas não usei. E esse volante é o original da Kombi. A gente comprou ele usado pela internet, pagamos bem caro, mas a gente queria ter o original aqui, né? Eu vou arrumar um que não tenha rachado nenhum, é raro, é raro. Se você achar um que não tenha rachado nenhum, vai chegar aí quase R$1.000 aí, um volantinho desse. Ai papai, hein? Só esse aro aqui, ó. Só esse aro aqui, há 3 anos atrás no Brasil, esse arinho aqui era R$300, olha. Nossa. Mecânica, parte de mecânica, freio, é barato. Manutenção barata, mas acessório é muito caro, muito caro. E continuar aqui, porque o trânsito continua, então vou mostrar mais alguns detalhes. Aqui é um tecido
aqui a gente colocou logo quando comprou a combinha. Já tá bem velhinho, ó, 7 anos aqui. Antes levava um plástico sobre ele, o que manteve mais tempo, aqueles plásticos translúcidos, né, que a gente cobre mesa aí no Brasil. Bem, com o tempo foi rasgando, foi entrando água e aí arranquei e ficou só o tecido. Nas portas de trás eu coloquei já o tecido que é o pano de mesa, né, o plástico para mesa, que deu melhor. Consegui achar um xadrez e aí dura bem, eu posso passar um pano diferente desse. Adaptamos esse cinto aqui, ó, de 2 pontas, porque o original da Kombi aqui é abdominal só. E aí, para não ter dor de cabeça no trânsito, com guarda, polícia, a gente foi e adaptou esse de 2 pontas. Porque antigamente os carros não corriam igual hoje, né? Então não tinha nem tanto carro, né? Então não tinha nem tanto acidente, eu acho. 2 pontas porque uma tá aqui e a outra tá aqui, ó. O de 3 pontas é aqui, vem aqui e passa no abdominal também, ó. 3 pontas. Esse é 2.